para o aniversário da igreja, comemorando 2 semanas atrás, e propus a trazer uma pequena série sobre comunhão na igreja, que foi o tema, inclusive, da nossa comemoração. Hoje nós vamos terminar essa pequena série. Já falei que uma boa comunhão na igreja envolve 3 partes. Já vimos 2. A primeira é você próprio, é a sua condição para estar em comunhão, para se entregar a uma comunhão corretamente, fazer uma avaliação de como você se encontra para poder fazer uma diferença nessa comunhão. Tratamos toda uma pregação desta autoavaliação que cada um deve fazer de si mesmo. A segunda parte é o outro. Como é que você deve se relacionar com relação ao outro? A qualquer um que não seja você, ou seja, ao irmão, ao seu lado, à irmã. Concentramos isso na questão do amor, já explicamos como é o amor bíblico e algumas outras considerações. Aí eu terminei dizendo assim: uma vez que você está bem autoavaliado e preparado para comungar com a igreja e altamente motivado a se relacionar individualmente com cada irmão, falta examinar a receita bíblica para que a igreja como um todo tenha uma comunhão altamente saudável e agradável a Deus. Então nós vamos encontrar esta receita e alguns outros lugares também, obviamente, poderão nos fornecer esse tipo de orientação, mas eu quero me concentrar em 1 João, convido que todos cheguemos lá, capítulo 1, versículos 3 a 7. Primeiro João, capítulo 1, versículos 3 a 7. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra. Que possamos explicar esse texto, não muito fácil, mas de uma maneira a apontar para a comunhão que te agrada, uma comunhão saudável diante de ti, que nós devemos ter uns com os outros. E que essa comunhão seja sempre algo muito valorizado em nosso meio e algo da decisão de cada um. Eu vou me avaliar para poder entregar melhor essa comunhão, fazer uma diferença. Eu vou me comportar corretamente ou procurar comportar corretamente com o meu irmão ao lado ou irmã. E eu quero
participar de uma igreja como um todo, que tenha uma comunhão gostosa em Jesus Cristo. Nos abençoa neste alto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, a receita básica neste texto para uma comunhão saudável, uma igreja tem 2 elementos. Assim eu vejo. Primeira, comunhão com Deus triuno. Aqui representado o Deus triuno pelas pessoas do Pai e do Filho. Há um só Deus em 3 pessoas que coexistem em 3 pessoas coexistem num só Deus. Há algumas passagens que falam claramente Pai, Filho e Espírito Santo. Daí veio a conclusão que há uma trindade. A Bíblia trata todas essas 3 pessoas, cada uma delas como sendo Deus. Não há a palavra trindade na Bíblia, mas há o conceito, obviamente. Então, aqui não tem a expressão ou a referência exata à pessoa do Espírito Santo, mas é facilmente verificável a importância crucial do papel, do trabalho do Espírito Santo na comunhão. Então, vemos muitas passagens que eu não vou puxar, não vou trazer, porque eu não quero perder aqui o rumo de explorar esta passagem, olhando para a questão da comunhão. Mas considerem, então, que o primeiro ponto do que queremos tratar, que a Bíblia nos ensina aqui, é que para a igreja ter comunhão saudável entre si, ela precisa ter comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, com Deus triuno. Então, a comunhão entre nós, quando a gente fala, vamos comemorar o aniversário da igreja e colocar como tema a comunhão, essa comunhão entende-se que é entre nós. Ótimo. Mas é importantíssimo notar que esta comunhão está baseada ou depende mesmo da sua própria existência na comunhão que nós temos com o Pai, com o Filho, de acordo com a passagem, com o Espírito Santo, outras passagens. Importante isso, conforme a revelação bíblica sobre Jesus Cristo. Não é o que nós achamos. A nossa comunhão com Deus, ela tem que ter como base um conjunto de verdades. Não é como você acha que deve comungar com Deus. Como é muito comum pessoas dizerem, eu creio em Deus, sim. Eu creio em Deus, mas eu tenho o meu jeito de tratar com Ele. Isso é exatamente a maneira de dizer assim, não preciso de nenhum corpo de revelação, de verdades, de doutrina, para ter minha comunhão com Deus. A minha comunhão com Deus depende do que eu acho como deve ser. Depende do que eu acho dele, do que eu penso dele, da maneira como eu entendo que é mais propício a um ser humano ter um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, que eu creio nele. Mas eu tenho o meu jeito de tratar com Deus. Você já deve ter ouvido isso muito. Infelizmente, é muito comum. Aí vem o apóstolo João aqui e diz claramente, o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele condiciona a nossa comunhão. E antes ele diz, eu tenho dito, tenho falado o que eu tenho visto, eu vi. E João foi testemunha pessoal de Jesus Cristo, como nós sabemos. Inclusive é tido como o apóstolo predileto de Jesus Cristo, amado dele. Então, eu falei, e com base naquilo que eu falei sobre Jesus Cristo, que eu ensinei a vocês, que eu aprendi dele, que eu vi nele, eu passei para vocês. E é com base nisto que nós vamos ter comunhão com o Pai
e com o Filho e com o Espírito Santo. É importante entendermos isto. Você jamais terá uma comunhão eficaz com Deus se você não lastrear totalmente esta comunhão na revelação das Escrituras, do que a Bíblia ensina como verdade. É a nossa referência, é o nosso norte, é o que você aprende dela. Então, raciocinando, se queremos aperfeiçoar a nossa comunhão entre nós mesmos, e essa comunhão depende da comunhão pessoal que nós temos com Deus, que cada um tem com Deus, é altamente importante que a igreja pense em como fazer para equipar os seus membros a terem comunhão pessoal com Deus. Pastor, então o senhor está dizendo que para a igreja ter comunhão entre si é importante que cada um de nós tenha comunhão pessoal com Deus. É isso mesmo. É exatamente isso mesmo. Muito bem. O senhor pensa que isso é um assunto fácil? Que a gente não precisa de orientação e de instruções, além da que nós devemos ter em casa, com nossa leitura pessoal, nosso estudo pessoal, mas precisamos de mestres, de professores, de pregadores, para nos mostrar, para nos equipar a estar em condições de, pelo menos, começar a buscar a ter comunhão com Deus. Eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, já aceitei, tenho fé nele e tudo. Sei algumas coisas básicas da Bíblia, mas esse negócio de comunhão pessoal com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com Deus, comunhão pessoal minha com Deus. É isso aí que a Bíblia diz que precisamos. Então é orar. É isso, eu chego em casa, eu oro. É isso aí. Inclui, né? É uma parte importantíssima, mas vai muito além. Ora, comunhão sua com uma pessoa. Vamos tirar até a palavra comunhão. O relacionamento seu, que é a palavra mais fraca do que comunhão. A relação sua com o seu colega de trabalho, ou coisa assim, ou com um amigo, ou com alguém, um vizinho, é algo meio complexo. Relação entre dois seres vivos. Não é tão simples. Imagina a comunhão do crente, um pobre pecador perdoado, mas que agora é a habitação do Espírito Santo, buscar comunhão com esse Deus. É até assustador, talvez um pouco a ideia, inibidor, um pouco pensar nisso. Simplificando, de fato é importante a igreja pensar em equipar os seus membros para cada um praticar na realidade esta comunhão com Deus. Então, duas coisas pelo menos, eu acho que é uma coisa só que se pode dividir em duas. Na realidade é pregar a palavra com muita dedicação. Pregar, ensinar, que é exatamente o que João está já fazendo. O que eu vi, o que vimos e ouvimos, anunciamos. Ele deu rumo, anunciamos a vocês. Para quê? Com que finalidade, João? Tu, teus companheiros apóstolos, pregadores, qual o propósito deste anúncio? Aqui, para que também vós tenham comunhão conosco. Então o propósito é que nós temos comunhão entre nós. Exatamente. Só que não fica nisso, como o João dissesse. Ora, a nossa comunhão, a dele, comunhão daqueles que estavam, do grupo que ele usou o plural, nós, o que nós vimos,
e ouvimos isto, anunciamos, certamente o grupo dos apóstolos, discípulos mais próximos de Cristo, esse grupo, pois bem, a gente fala o que a gente viu e ouviu para vocês terem comunhão uns com os outros. Pois bem, fiquem sabendo que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Se vocês quiserem comunhão conosco, saibam que só vai ter fundamento se vocês tiverem comunhão com Deus do jeito que nós temos. Porque se for comunhão entre nós para comemorar coisas, para ter programações, ou só para ter cultos, ou cantarmos juntos, ou vermos um belo número do coral, não. Assim não. Esse tipo de comunhão é muito raso para ser chamado de uma comunhão bíblica. Quer chamar a comunhão desta igreja de bíblica? Baseie essa comunhão, antes de tudo, na sua comunhão pessoal com Deus. Se você não tiver, meu irmão, não tiver, minha irmã, nem você, a ponto de caracterizarmos coletivamente, nós não temos essa comunhão aqui com Deus, não. Individualmente não temos, se somar, não temos também, então estamos ruins. Qualquer igreja estará ruim. Se, não estou dizendo que é o caso. O que eu estou dizendo é que o fundamental é a comunhão com Deus. E a igreja precisa equipar cada crente a entrar na prática nessa comunhão com Deus. Começando o quê? Com o ensino de quem Deus é. Os atributos de Deus, os ensinos de Deus, incluindo aí quem nós somos. Como é que alguém vai se relacionar com o outro se não tem a menor ideia do que o outro é, e nem de que você mesmo é? Vai ser uma comunhão muito imperfeita, talvez impossível até, e destinada a fracassar rápido. Pode ser. Seja como for, Deus é isto é assim. Ensina. A igreja ensina. Dá, como eu estava dizendo, da base, equipa o seu crente. E nesta transmissão de doutrinas de quem Deus é, do plano dele, de quem o crente é, crente sem Cristo, a pessoa, o ser humano sem Cristo, o ser humano com Cristo, que é o crente, a diferença dessas coisas. O fato de agora o crente ser templo do Espírito Santo, ser selado, tudo isso vem da onde? Vem das Escrituras, e precisa de ensino, precisa de explicação. Então é a obrigação da igreja enriquecer seus membros com esse tipo de ensino. E ensinos aqui, como vocês podem pensar, concluir, são ensinos profundos, ensinos básicos. Não é só o beabá, não é só trazer pregações que divirtam e que são agradáveis, são leves e são cheias de histórias e de exemplos, de metáforas e de casos. É muito gostoso, fica assim. Melhor ainda se for uma pregação que não passa de tantos minutos, leve, não dá muito trabalho na cabeça, na mente, já tudo complicado. Tudo bem, o pastor fica à vontade para pregar de uma maneira ou de outra, mas não vai equipar os crentes com ensino profundo, bíblico, para saber quem Deus é, quem o crente é, a dificuldade do crente, as vantagens, os benefícios que vieram com a conversão, as dificuldades que ainda acompanham o crente, os perigos que rodeiam um crente. Tudo isto precisa ser ensinado de uma maneira muito intensa. Às vezes não é muito divertido falar disto, e nem ouvir sobre isto, mas é absolutamente, creio eu, necessário. Existem algumas fontes de ensino, claro, na igreja,
classes, grupos de estudo, grupos de jovens, grupos mais específicos, mas a principal fonte desta pregação ou deste ensino é o púlpito da igreja. O crente que perde com frequência a pregação do púlpito, ele está deixando de valorizar uma importantíssima fonte de crescimento espiritual dele próprio, incluindo a sua comunhão pessoal com Deus. Está deixando de aprender sobre Deus. Não é só questão de saber. Eu sei, salvação pela fé, né, pelas obras, isso, pelas coisas bem básicas. Eu sei, Trindade. Jesus morreu na cruz, deu como sacrifício por nós. Eu sei isso tudinho. Mas a vida cristã não é saber dessas doutrinas fundamentais e que se resume talvez numa página de papel. É muito mais do que isso, é equipar para a vida, uma vida altamente complexa, em que se vive lutando todo dia a sua carne contra o seu espírito, carne contra o espírito, uma parte sua quer, a outra parte não quer, uma parte sua gosta, outra parte sua odeia. Que coisa, é luta, é difícil, e o mundo é complexo, difícil demais, e a Bíblia tem respostas para muitas coisas. Às vezes a própria ignorância do rumo bíblico para essas coisas faz com que o crente com muita facilidade procure aí filosofias humanistas nos consultórios físicos e psicológicos e vão buscar ajuda. E a Bíblia dando e fornecendo aí, mas o crente não está equipado para usar. É mais fácil chegar lá e tirar uma consulta pelo SUS ou pelo Unimed ou pagar particular, chega lá e ouve algumas coisas, toma um remédio ou marca uma sessão de 1 ano aí de sessões e pronto, vem de lá para cá, está engraçado. Se dedica de uma maneira muito, muito firme a compromissos desse tipo. Para alguém lhe ajudar a você se compreender, você compreender as coisas ao redor. E a palavra sendo pregada do púlpito, hora após hora, com ouro em pó, porque o pastor é um grande orador. Não, porque o produto, a matéria-prima dele é a Bíblia, e cheia de instruções às vezes não muito óbvias, não muito claras, e que vem pela experiência, pelo estudo, pela orientação do próprio Espírito Santo, que sai do púlpito para equipar os crentes. Aí o crente não está lá, muitas vezes, e pensa que o seu problema é só faltar uma responsabilidade da igreja, que a igreja tem esses cultos lá, então tem que ir. Então, não é isso não. É se preparar para enfrentar a vida complexa, difícil, sem perder a linha, o rumo das coisas fundamentais da vida cristã, entre as quais se inclui a comunhão pessoal sua com Deus. Sua com Deus. Eu disse que é importante a igreja equipar o crente a ter comunhão pessoal com Deus. Pois é. E a igreja só pode chegar até aí. A comunhão pessoal é iniciativa de cada um. Iniciativa e providência. Não há pastor. Não há pregação, não há livro, não há vídeo, não há nada que faça você ter comunhão com Deus, se não for uma decisão absolutamente pessoal sua. O púlpito, os professores, os livros, etc. Repetindo, é para equipar, dar os elementos básicos
para o crente, na posse do conhecimento desses elementos, dessas coisas, que eu dizer, agora eu vou entrar nesta trilha, eu vou abrir a minha comunhão com Deus. Eu decido ser um crente de comunhão séria com Deus. Não confie no pastor para isso, nem no professor, nem no irmão que tira todas as suas dúvidas, ou pregações por aí tudo, por melhores que sejam. Uma decisão de comungar com Deus, que inclui, claro, a vontade de buscar intensamente uma intimidade com Deus. Quer se animar com alguns exemplos bíblicos? Pois vamos nós. Davi. Eu posso chegar só lá. Se você não quiser ir rápido. Salmo 63, versículo 1. Davi diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Essa é a sua vontade. Isso traduz o que você tem no seu coração. Bonito ouvir isso de Davi. Mas não está aqui por acaso, está para nós sabermos que há crentes assim, e obviamente nos estimular, dizer, eu vou fazer isso também. Por que é só Davi? Não, porque Davi também não tinha pecado nenhum. Ele era um homem tão santificado que ele chegava nas alturas e tal, ele não sabia nem o que era ser atrapalhado pelo pecado. Estude melhor a vida de Davi. Davi tinha comunhão com Deus a ponto de desejar ansiosamente. Não parou, não. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo, olha, alma e corpo, o ser inteiro, está vendo? O meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Esse era o sentimento, o pensamento, o desejo, o ardor do coração de Davi. Você pode ter exatamente o mesmo ardor. Talvez você pense que eu até poderia dizer assim: venha a todos os cultos, a tudo que a igreja providencia para você, não perca mais uma pregação e você vai ter esse ardor. Não foi isso que eu disse. As pregações e tudo mais exortam, animam, orientam, equipam você a pegar isso e dizer, agora é comigo, eu vou entrar nesta comunhão com Deus. Pode vir todos os cultos da igreja durante 10 anos, irmão. E não perder uma escola dominical. Aliás, você pode dar a escola dominical, dar aula à escola dominical, pregar aqui no lugar do pastor, quando ele não estiver presente aqui por algum motivo. Não adianta. Nada disso vai fazer você desejar ansiosamente alma e corpo a Deus. Não vai. Todas essas coisas que a igreja lhe proporciona vão lhe ajudar, lhe equipar a traçar por a seguir, a pisar neste caminho. Não é algo teórico. A comunhão com Deus não é teórico. Não é de tanto ouvir, de você ficar doutor em teologia, fazer logo depois um mestrado e um doutorado, e ter zero comunhão com Deus, ou muito pouco comunhão com Deus. Não é à toa que é tão comum doutores e grandes eruditos dizerem coisas absurdas contra as Escrituras, negando na base aquilo que João disse. Que nós ouvimos e aprendemos, ensinamos para vocês terem comunhão conosco. E vocês sabem que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então, querem ter comunhão conosco? Comunguem também com o Pai e com o Filho. E com o Espírito Santo.
Salmo 5, versículo 3. Davi também. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e tchau, Senhor. Vou trabalhar, tenho muitos compromissos e à noite a gente volta a se contactar. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Tá ligado. Tá ligado. No que Deus vai falar com ele, vai orientar, se vai, se não vai, como vai. Tá ligado. 143:6, estamos em Salmo ainda, e em Davi ainda também, diz assim, 143:6. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Quase uma repetição do outro. Ainda salmos bonitos dos filhos de Coré, nós encontramos no Salmo 42, versículos 1 e 2, que diz assim, Salmo 42, 1 e 2. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A alma desses salmistas queria uma experiência pessoal com o Deus vivo. Não era o Deus teórico. Quando eu digo teórico, não é inexistente não, é existente sim, mas como conceito de você saber que esse Deus existe, como é que esse Deus funciona, até onde está revelado, os atributos desse Deus, você sabe, a coisa cognitiva, você conhece essas coisas porque ouviu. Outra coisa é dizer, eu quero ter relação pessoal com esse Deus vivo. Não é o Deus da pregação do pastor, não. Quer dizer, é e não é. Porque o Deus da pregação do pastor, das aulas e dos livros que você lê, das escrituras principalmente, é revelação sobre ele, é ensino sobre ele que você aprende. Entende? Sobre ele. Mas quando diz, eu tenho sede do Deus vivo, eu não quero mais aprender sobre ti, não. Quer dizer, não é o assunto aqui, Senhor, não é que eu não quero mais aprender sobre ti, mas eu não quero falar contigo agora sobre conhecimento teológico que a Bíblia me ensina, e o pastor prega, os pessoas e tal. Não. Eu quero ter comunhão, interação, eu quero interagir pessoalmente contigo, ó Deus vivo. Salmo 84, ainda dos filhos de Coré, versículos 1 e 2, diz, Salmo 84, versículos 1 e 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne, esse aqui botou alma, coração e carne. Novamente falando da inteireza do ser, da pessoa dele. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ainda uma passagem muito bela em Isaías 26, 8 e 9, falando dos remanescentes, do remanescente de Judá, talvez se referindo ao milênio, talvez a algum retorno de um exílio, mas seja como for, provavelmente é o milênio, mas seja como for, o que importa é o conteúdo do que está aqui, em Isaías 26, 8 e 9. Também através dos seus juízos, Senhor, te esperamos.
No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti. E com o meu espírito, dentro de mim, eu te busco ansiosamente. Gente, ele está internalizando o máximo que ele pode. Ele está dando a maior força que ele pode dar nas palavras dele para explicar que é algo que vem de dentro dele. Não é algo que vem de fora, no sentido de que ele aprendeu. Claro que o que ele aprendeu é equipou a ele para isto, como eu estou colocando. Mas ele fala e explica e enfatiza: com a minha alma suspiro de noite por ti, com o meu espírito dentro de mim, eu te busco ansiosamente. Isto é o que diz, ou que dizem, homens que estiveram realmente intensamente dedicados a terem comunhão com Deus. Jesus Cristo disse claramente como é que deve agir o que tem sede dele, ou seja, o que deseja comunhão com ele. É elementar, de tão simples, mas tudo que vem dele é bom ter cuidado para não chamar muito elementar, ou pelo menos não deixar de ver a profundidade. João 7:37. Estou esperando, porque essa vez seria bom um número maior chegar lá e ver com as palavras dele. No 37, João 7:37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, e continua a passagem. Quer Cristo? Vá a Ele. Tem sede de Cristo? Beba Cristo. Como eu falei, óbvio. Chegou com um copo d'água na frente de você, está com sede? Bebe essa água. Grande coisa. Você beber essa água aqui, sua sede vai passar. Olha lá, óbvio. E é o que Jesus Cristo diz, e por que não é tão óbvio para nós no proceder? Por que você anda sedento de Deus, precisando de Deus, frio talvez espiritualmente, ou se não frio espiritualmente, mas desejando esquentar mais espiritualmente, ser mais intenso na sua vida com Cristo? Você deseja isso? Desejo. O que deve fazer? Ir a Cristo e beber dele. Você tem feito isso? Bom, aí tem que ver, né, pastor, como é mesmo esse negócio de ir até ele, beber dele e tal, aí engancha aí, né, meu irmão? Que coisa, que pena, engancha aí. Ir até ele, beber dele e tal. Não é ir para os cultos? Não. Não é ler 15 livros por mês? Não. É procurar na internet a pregação que teve mais audiência do mundo, 1.500.000. Aí vai ouvir aquela pregação. Não é assim, não? Não. Não. Então, isso não tem nada a ver com ir a Cristo. Eu não disse isso. Que não tem nada a ver com ir a Cristo e beber. Lá, considerando que a tal pregação muito vista lá é boa e é saudável, amém por ela, pelas pregações e tudo, você vai receber subsídios na forma de ensinos para você chegar e dizer, agora eu vou beber. Você está recebendo o
copo com água. Você já notou que ninguém pode beber por você? Ah, pastor, mas você esqueceu do avanço da medicina. Tem gente que passa semanas sem beber e está lá com sorozão na veia e está vivendo. Concordo, mas está bebendo? Eu disse que ninguém pode beber se não for você. Às vezes nem querendo, quando tem problema na garganta, que impede até de engolir. Ninguém pode beber por você. Pode ali colocar as vitaminas necessárias para o seu corpo não morrer e tal, pela sua veia e tal, ok. Mas beber por você e para o seu corpo receber todos os benefícios de uma água bebida devidamente como o Criador programou, só você pode. Ninguém pode ter intimidade com Cristo por você. Ninguém. Ninguém pode ter intimidade com o Pai por você. Nem Jesus Cristo. Nem o Espírito Santo pode ter intimidade com o Pai ou com o Filho por você. O Espírito Santo vai lhe dotar de capacidade para isso. Ele vai lhe mostrar o caminho. Ele vai encher o seu coração de maneira misteriosa do que é necessário para você ter deleite na comunhão com o Pai. Claro, o Espírito Santo está aí direto. É uma atividade essencialmente espiritual e totalmente dependemos do Espírito Santo disso. Mas, repito, o Espírito Santo não vai ter intimidade por você. Ele leva lá, ele lhe ajuda lá, ele lhe capacita lá, mas você tem que querer. Não adianta. Você tem que desejar, você tem que ansiar de dentro da sua alma. E não tem pastor no mundo, repito, que faça isso. Não tem pregação de Spurgeon que faça isto. Não tem. Se a igreja conseguir equipar cada irmão a ter comunhão com Deus, e se cada um realmente se utilizar dessas ferramentas para realmente praticar a comunhão com Deus, será riquíssima essa igreja na comunhão entre si. Vamos então para o segundo ponto, que eu falei que eu vi 2 pontos nessa passagem de João. Versículo 5 até o 7. Primeira parte. Então, voltando a 1 João, versículo 5. Primeiro João, capítulo 1, versículos 5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, manteremos comunhão uns com os outros. Vamos parar aqui. Interessante, João diz que Deus é luz, e depois, lá no versículo 7, diz que Deus anda na luz. Curioso isso. 2 informações interessantes, complementares. A primeira fala de um atributo intrínseco de Deus. Glorioso, verdadeiro, ele irradia beleza, pureza, santidade. Deus é luz. E claro, ao ser luz, ele também é iluminador. Não vamos explorar esse aspecto. Deus é luz. No versículo 7, ele diz: Deus anda na luz. Como ele é um ser vivo, então ele fala aqui das ações desse Deus. Os atributos dele fazem com que as ações dele sejam coerentes com os seus atributos. Então, ele é luz, portanto, anda na luz. Ele age com retidão. Ele trabalha com justiça, com a verdade. Ele conta com a verdade. Ele próprio é a verdade.
Então, antes de dizer que nós, então, precisamos andar na luz, como Deus é luz e anda na luz, antes de dizer assim, então vocês tratem de andar na luz também. Ele vai já dizer isso, que é o lógico. Mas antes disso, ele fala que se nós fizermos o contrário, ou seja, andarmos nas trevas, estaremos mentindo se dissermos que temos comunhão com Deus. A pessoa, você já viu que é muito fácil dizer qualquer coisa? Muito fácil dizer qualquer coisa. Tudo bem, você não vai dizer, alguma pessoa que tem um mínimo de bom senso não vai sair dizendo coisa obviamente mentirosa ou absurda, que vai perder a credibilidade e vai ser considerado talvez até alguém louco, coisa assim. Mas tem coisas que a gente diz e que nem pensa bem se aquilo é fato. Não raciocina muito bem, não analisa com profundidade. Irmão, você tem comunhão com Deus? Tenho. Tá bom. Irmão, você tem comunhão com Deus? Como é que está a sua comunhão com Deus? Ótima. Tá bom. Ok, amém. Mas João está só dizendo o seguinte: se alguém diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas, está mentindo. Mas, pastor, aqui está falando de um crente, não pode estar falando do que não é crente e não tem nenhum tipo de luz com ele e tudo. É o tipo da passagem que a gente não pode afirmar com segurança total, mas, pessoalmente, eu acho que um crente pode andar nas trevas se ele fechar muito o seu coração para o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo, como Paulo diz, não apagueis o Espírito Santo. Então, o crente pode dar as costas para Deus de uma maneira tão forte que começa a desprezar a iluminação que o Espírito Santo oferece a ele, crente. Resultado, pouco deleite com as coisas do alto, pouca sensibilidade para o pecado. Isso resulta em práticas ligeiramente pecaminosas. Aí não vem o arrependimento, aí as práticas vão aumentando na pecaminosidade e acaba praticamente como antes da conversão. Tem pessoas que a gente pergunta, mas será que o fulano é crente? Ou a fulana lá é crente? Essa pergunta é feita todo dia entre crentes. Não é querendo julgar o irmão, fica mesmo curioso para saber como é que eu trato. Eu trato como irmão em Cristo mesmo ou não, né? É complicado. Sim, pastor, mas qual é a resposta? Não temos, não. Muitas pessoas morrem sem a gente saber mesmo. E aí? Eram salvos? Não eram salvos? Não sei. Isso é com Deus. Agora, com toda certeza, alguém que morre assim, com esse tipo de dúvida, ele não estava andando na luz. Porque se ele andava na luz de uma maneira evidente, ao contrário de os crentes ficarem se perguntando, será que eram salvos? Vai dizer, que maravilha de testemunho! Você viu? Do irmão tal, da irmã tal, que coisa bela! Eita, o céu ganhou um crente lá agora, com essa partida desse irmão, dessa irmã. Esse era daqueles. Por quê? Porque era mais bonito que o outro? Porque dava mais dízimo do que o outro? Claro que não. É porque um andava na luz. Era evidente, até pelo olhar, pelas reações dele. O outro, pelo menos na sombra, né? Talvez nas trevas mesmo sendo crente. Chegando no céu, está lá ele. Tudo bem, foi salvo pelo sangue de Cristo. Mas não estava andando aqui como era para andar. Então, essa expressão aqui, andar nas trevas,
não despache rapidamente, não, isso aqui não tem nada a ver comigo, eu já sou crente, isso aqui não tem mais possibilidade, não. Pois entenda que há, ok? Não que você vai ser retomado pelo diabo das mãos de Cristo e vai ser levado para o inferno de novo, então da onde você já pertencia. Não, que é outro assunto. Então, andar na luz, o contrário do que é andar nas trevas. Estou falando aqui do crente. Abrir o coração para o máximo de iluminação que Cristo quiser lhe brindar pelo Espírito Santo. Quem gosta de fotografia, abre a lente na abertura máxima para entrar muita luz. Isso, abrir o coração para a luz do Espírito Santo, vai tornar o coração profundamente intolerante com o pecado, com asco, alergia ao que não é de Deus. Quem anda na luz começa a vibrar cada vez mais com as práticas cristãs, quer seguir cada vez mais por esse caminho, quer aprender mais e mais de Cristo. Não para. É um processo que só vai terminar. Nunca. Te peguei. Porque eu pensei que alguém ia dizer mesmo no céu, e quase que eu dizia. Aí eu pensei assim, não é no céu não, termina nunca. Nosso Deus é infinito. Nós vamos sempre gozar das delícias da comunhão dele e aprender cada vez mais dele num processo sem fim de luz. Então, o que anda na luz pode dizer que tem comunhão com Deus e com os irmãos. Então, o mesmo papel da igreja na comunhão do crente com Deus, como eu disse, deve equipá-lo e tudo, vale para o andar na luz. Ou seja, a igreja deve procurar dar todas as condições para que o crente se entregue cada vez mais às coisas de Deus. Aqui não é equipar só com as verdades, com as doutrinas das Escrituras, para que o crente pratique na sua comunhão com Deus. Agora além do que a igreja procura equipar de ensino e de doutrina, mas animar o crente, exortar, sugerir, aconselhar, para o crente andar cada vez mais nas coisas de Deus, vibrando mais com as coisas de Deus, uma vida cheia de luz, odiando mais e mais os seus pecados. Agora, a igreja procura equipá-lo. Mas se ele vai ou não vai, novamente, é uma decisão pessoal de cada crente. Ter comunhão pessoal com Deus e andar na luz. No versículo 7, a segunda parte, eu parei no começo do versículo 7, não sei se você notou, que disse assim: se andarmos na luz com ele, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Eu parei aqui. Agora vem o final. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pastor, essa frase aqui parece um pouco deslocada. Está falando de comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. E para termos comunhão com Deus e com os outros, precisamos evitar andar nas trevas e andar na luz e tudo aí. De repente, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu não entendo bem qual é a explicação lógica para essa passagem aqui. Eu vou tentar mostrar como é que eu penso. 3 coisas aqui. Uma comunhão verdadeira somente existirá entre pessoas salvas e regeneradas. Para começo de conversa. Comunhão entre crentes vamos falar de Jesus Cristo, vamos falar do sangue dele, vamos falar de perdão de pecados, vamos falar disso, que é isso que nos move, é isso que nos faz existir.
como crentes. O problema do ecumenismo, um dos, é exatamente ter comunhão com alguém que nem crê na Trindade. Crê em Deus, mas não crê na Trindade. Então crê em Jesus Cristo como um Espírito elevadíssimo, mas não como Deus. Não, mas ele não honra Jesus? Honra. Eu também honro, então aplica erroneamente, quem não é contra nós é por nós, aplica erroneamente isso. Aí diz, então tivemos uma comunhão até boa, lá no culto ecumênico. Mas espera aí, você teve comunhão com quem não teve os pecados perdoados por Jesus Cristo, conforme uma fé bíblica? Bem, não, esquece. Você não teve comunhão espiritual com essa pessoa. Você pode ter tido comunhão social, religiosa, depois teve até um lanche muito agradável, fizeram orações de todo jeito, e juras de amor eterno entre os irmãos, ok. Mas não tem comunhão, não existe esse tipo de comunhão que João está falando aqui. Não existe entre duas pessoas que não sejam ambas crentes e que possam falar de igual para igual. O sangue de Jesus Cristo lhe purificou dos seus pecados. Não foi? Foi. E pelo que eu entendo, esse é o seu caso também, não é? É. Eu sou cheio de falhas e você também é, mas o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. Foi. Vamos falar em comunhão. Por isso é importantíssimo saber a igreja. O crente saber a igreja que ele vai frequentar. O que é que essa igreja ensina? O que é que os líderes dessa igreja ensinam e o que é que eles creem? Ah, mas a igreja é um espetáculo. 500 membros, só de jovem tem 300. Os jogos de voleibol, você não pode imaginar. As meninas, não, tira isso aí. Já é demais. Ir para a igreja por causa de menina, eu acho que rapaz não vai para a igreja por causa de menina, nem vice-versa. Né? Pois é. Então vamos tirar isso de lado. Não, mas a igreja é boa, ela oferece muitas coisas, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Tem gente lá que a igreja se preocupa em ter como membro alguém que aprendeu da Bíblia a ponto de dizer assim, conforme o que eu aprendi corretamente pelos mestres aqui desta igreja, eu posso dizer sim, sou um crente purificado pelos pecados de Jesus Cristo. E aí está o perigo da igreja ter como membro quem não é salvo em Jesus Cristo. Por isso é uma igreja que eu acho que seja responsável, ela tem cuidado com aqueles que ela torna membro. É por isso, não é cisma, não é elitismo, não é orgulho, vaidade, pose, exclusivismo, não. Um crente, vou dizer de outra maneira, alguém que se identifica como um crente, que é membro da igreja, tem comunhão na igreja, se propõe a ter comunhão na igreja, e essa pessoa não é salva pelo sangue de Cristo, isso é um perigo. Contamina a igreja e a responsabilidade principal vai cair sobre quem? Os líderes da igreja que não viram isso, não interrogaram. Ah, mas a igreja é muito exigente. Ah, mas isso, aquilo. Ah, não quero ouvir críticas, então. Tudo bem, vamos lá. Aliás, eu tenho um planejamento, o pastor pode dizer, como eu já vi pastor dizendo isso, eu queria que a nossa igreja tivesse 500 membros daqui a 1 ano e meio. Ah, e agora é assim? Vai ter o número? Não é assim. Primeiro, comunhão verdadeira somente existirá entre dois crentes em Jesus Cristo, que entendem do que é falar no sangue de Cristo. Segundo, mesmo a nossa comunhão com Deus e com os irmãos será, infelizmente, acompanhada de pecados, porque nós ainda somos pecadores. Mas nós seremos purificados pelo sangue de Cristo.
O assunto aqui não é ser salvo pelo sangue de Cristo, ou aquela purificação, ou aquele perdão total, geral que veio quando você se converteu. Não é o assunto. O assunto aqui é o andar cristão. Lembra do lava-pés que Jesus disse que precisava lavar os nossos pés, e já estão limpos, mas não todos. É aquele andar. O nosso dia a dia, infelizmente, ainda contém pecados. E nesse trato desses pecados, não para efeito de salvação, mas para efeito de comunhão com Deus e com os irmãos, Jesus Cristo vai nos purificando de pecados. Pecados já perdoados, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais permanente, já purificados. Se quisermos utilizar esse termo para a conversão, eu não vejo problema nenhum, mas é importantíssimo esse aspecto do dia a dia. É a questão da confissão dos pecados. Deve confessar os seus pecados dia após dia, para não ir acumulando, não ir entristecendo o espírito, coisa que até já acabei de falar, inclusive. Terceiro e último ponto. O crente deve estar sempre lembrado de que tudo na sua vida, incluindo a sua comunhão com Deus e com os irmãos, tem como base o sangue de Cristo, que ele salvou. Tudo. Pensou em comunhão com Deus? Pense no sangue de Cristo. Pensou na comunhão com os irmãos? Pense no sangue de Cristo. Eu quero encerrar. Eu não sei se os mais exigentes aqui notaram que eu pulei o versículo 4. Eu tratei do 1 ao 3, e depois eu passei por 5 e tratei até o 7. Muito bem. Foi de propósito, que eu quero terminar com ele rapidamente. Versículo 4 diz: E escrevemos estas coisas para que a nossa teologia seja completa. Correto? Não? Para que a nossa paz na igreja pare de ter briga. Então, para que a nossa paz seja completa. Correto? Não. Está ruim o negócio aqui. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ele coloca esta frase no meio do texto do 1 ao 7, que fala de comunhão com Deus, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão uns com os outros. E bem no meio, é como se ele tivesse feito um parênteses, ele para e diz: querem alegria na igreja? Tratem de ter comunhão. Comunhão como eu estou ensinando que deve ser numa igreja. Quer alegria na igreja? Tome música animada. Não, isso não vai gerar. Eu não sou contra o fato que a igreja deve se preocupar com suas músicas, seus ritmos e músicas mais lentas, mais animadas, mais para cima, mais meditativas. Não estou entrando nesse mérito de que é errado e certo, que é exagero, que não é. Não, tem seu lugar. Claro, certamente que sim. O que eu quero dizer é o seguinte: a igreja anda muito triste aqui. Ah, é? Jailson, muda a música. Anima essa música aqui, que essa alegria vai chegar. Não vai. Vai chegar outra coisa. Pode chegar. Deve chegar. Mas não a comunhão, não a alegria, digo, verdadeira em Cristo. Não é por aí. Ah, quer alegria na igreja? Encontre programações mais divertidas, mais a miúde, mais interessantes. Não. Você quer mais alegria na igreja? A receita bíblica é comunhão com o Pai e com o Filho, praticada de fato por cada um de nós, por decisão de cada um de nós. Segundo, partindo dessa comunhão de cada um com Deus, abrir a alma para uma comunhão com os irmãos entre si. Em suma, fechando as 3 pregações sobre comunhão, uma igreja
cujo esforço leve os crentes a terem comunhão pessoal com Deus e andarem na luz, tem todas as condições para ter um alto nível de comunhão entre os membros que compõem o corpo desta igreja, e esta igreja seguramente será uma igreja alegre, no sentido mais forte, santo e puro desta palavra. Que a nossa igreja tenha a felicidade de seguir por esse caminho, nas suas decisões pessoais e no nosso viver coletivo, e nas nossas instruções coletivas, no equipar que nós providenciamos aqui, e no uso desse equipamento por você de uma maneira muito séria, muito comprometida. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver assim, mais e mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.